Olá, eu me chamo Jessé Brito, atualmente estou no segundo semestre do curso de Direito e faço parte da instituição de ensino Uninasal em Belém. O presente trabalho ele foi realizado sob orientação da professora doutora Franciele Raminelli e tem como título de trabalho Contrato de namoro e a relação com a união estável e subtítulo Uma análise de julgado dos tribunais de justiça da região centro-oeste. Com o advento das transformações sociais e culturais, o indivíduo ele passa por constantes transformações. O que quer dizer que os relacionamentos dos indivíduos também passam por constantes transformações. E isso é notoriamente visto nos relacionamentos amorosos. Uma das grandes transformações ocorridas dentro do nosso ordenamento jurídico, no âmbito familiar, foi reconhecer a união estável como uma entidade familiar de direitos e deveres, fazendo com que o relacionamento estável possuísse efeitos jurídicos, ou seja, os casais teriam, além de obrigações, deveres a cumprir dentro do relacionamento. De modo que muitos casais que não se entendem, não se enquadram dentro de uma relação estável, para fugir de tal relacionamento estável, procuram, como solução, pactuar por meio de um contrato lavrado em cartório de registro civil, o chamado contrato de namoro. O objetivo desse trabalho é identificar se existe, dentro do ordenamento jurídico, validade para o contrato de namoro e ou relação com a união estável. Para isso, foi necessário estudo e análise doutrinário, bem consoante ao estudo e análise de julgado dos tribunais de justiça da região centro-oeste para entender o entendimento doutrinário acerca do contrato de namoro e para entender sobre essa análise de julgados se existe relação entre o namoro qualificado e a união estável. O objetivo desse trabalho é identificar se o contrato de namoro possui validade dentro do ordenamento jurídico, bem como o entendimento doutrinário sobre a possível relação com a união estável, buscando, portanto, responder às seguintes questões. O contrato de namoro possui validade jurídica e ou relações com a união estável? O presente trabalho ele traz uma pesquisa de julgados dos tribunais de justiça da região centro-oeste sobre a possível relação entre a união estável e o namoro qualificado. Como estrutura do trabalho, utilizou-se o método de abordagem dedutivo e o método de procedimento comparado e técnica de pesquisa bibliográfica e documental. O trabalho ele se divide em duas partes, além da introdução e das conclusões finais. A primeira parte ela vai tratar sobre a evolução dos relacionamentos, ou seja, desde o casamento a partir das transformações até chegar à união estável e da união estável ao desejo para o contrato de namoro. Ademais, será abordado o entendimento doutrinário do início do contrato de namoro, ou seja, por que surgiu e como surgiu pela visão da doutrina. Nessa mesma parte, será abordado como o Código Civil Brasileiro entende o contrato de namoro. Na segunda parte, tratar-se-á, além do conceito sobre o contrato de namoro, qual o entendimento da doutrina acerca do instituto chamado namoro qualificado. O que a doutrina entende sobre o namoro qualificado? Será que o entendimento da doutrina é o entendimento unânime ou se doutrinadores, autores divergem acerca do assunto? No pensamento da doutrina, o contrato de namoro é considerado uma entidade familiar de direitos ou não? Será também analisado o estudo realizado dentro dos tribunais de justiça da região centro-oeste acerca da relação entre o namoro qualificado e a união estável. De acordo com essa análise, de acordo com esse estudo, há a relação entre ambos? Há uma relação entre a união estável e o namoro qualificado ou não? Conclui-se, portanto, no presente trabalho, que para o ordenamento jurídico não há validade para o instituto do namoro qualificado, ou seja, o contrato de namoro. No entanto, dentro do Código Civil,
O namoro qualificado, melhor dizendo, o contrato de namoro, é tratado como um contrato atípico, logo, objeto lícito. Sobre a relação do namoro qualificado com a união estável, por meio da doutrina e até mesmo dos julgados pesquisados, houve a presença do namoro qualificado na semelhança, na similaridade com a união estável, no tocante aos julgados analisados e estudados dos tribunais de justiça da região centro-oeste, consoante ao entendimento doutrinário. Por fim, convido-os a lerem o trabalho e a entenderem mais com relação à pesquisa proposta. Obrigado.